boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar a senhora Carolina Redondo, ministra da Cultura, da Arte e do Patrimônio do Chile. Cumprimento também ao senhor Paulo Pacheco, embaixador do Brasil no Chile, ao meu amigo querido, meu colega de trincheira no governo brasileiro, ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Cumprimento também ao Márcio Tavares, que é o secretário executivo, vice-ministro do Ministério da Cultura, representando aqui a ministra Margarete Menezes. Xavier Altamirano, subsecretário dos Direitos Humanos do Chile, a quem também abraço, cumprimento efusivamente, um grande amigo. Muito obrigado por mais uma vez nos receber tão bem. A senhora Maria Fernanda Garcia, diretora do Museu de Memória dos Direitos Humanos. A senhora Márcia Scantlebury, presidente do diretório do museu. Quero agradecer também ao coletivo Viva Chile, sob a liderança de Ricardo Azevedo, tão importante, tão relevante, a história do nosso país. Obrigado. Cumprimento também ao João, Janete, Camilo Capiberibe, familiares, Nilmar Miranda, que é o assessor especial de Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que me dá a honra de com ele trabalhar, ele que também foi ministro dos Direitos Humanos no Brasil. Ao amigo Adriano Diogo, que eu vi aqui, também quero cumprimentar também pela luta. Meus respeitos ao grande Diogo, e também, e por último, não menos importante, ao Silvio, que realmente é relevante aqui, que é Silvio Tendler. O Silvio mais importante daqui hoje, sem dúvida nenhuma. Eu, propositalmente, deixei as minhas homenagens ao grande homenageado de hoje, que homenageia a todos nós, Evandro Teixeira, porque eu não posso deixar de contar uma história que envolve até um aspecto da minha vida pessoal. E que hoje, ao chegar nesse lugar, eu fui absolutamente atravessado por isso. Eu estive aqui da última vez, e da primeira vez, na verdade, que aqui estive, nesse lugar, nos anos de 2010, 2011, não me lembro exatamente, estive aqui a passeio. E vim aqui visitar esse museu, achando que iria visitar um museu como visito outros museus do mundo. E eu posso dizer que naquele dia, estava aqui com a minha companheira, aquele dia minha vida mudou completamente. Porque eu entendi primeiro para que servem os museus. Eu entendi para que servem os museus e entendi também o que significa ser latino-americano. O que significa aquilo que nos define, né, a todos nós. Nós somos definidos pelas tragédias, né, do nosso continente, da nossa região, mas nós somos definidos também por uma vontade de superação, de luta, de transformação que só entende aqueles que de fato mergulham na alma do povo latino-americano. Foi nesse dia que eu me entendi em conexão com os chilenos, mas também com os argentinos, com os bolivianos, ou seja, com todos os latino-americanos. Foi nesse dia, portanto, que eu entendi o papel dos lugares de memória. Foi quando vi as cenas do bombardeio ao Palácio de La Moneda, quando eu vi as cartas das crianças que tiveram seus pais assassinados, desaparecidos e que foram também torturadas pelo regime assassino que se instaurou no Chile, tal como se instaurou também em outros lugares da América Latina, inclusive no meu país. E eu acho que a partir daquele dia eu me dei conta do que significa pensar a questão dos direitos humanos a partir de uma chave que é a chave da América Latina. E acho que, e posso dizer, e pensei nisso agora, que talvez aquela visita de 2010, de 2011, tenha sido crucial na minha trajetória e, portanto, eu acredito a minha vinda aqui ao fato de hoje ser ministro do Estado dos Direitos Humanos da Cidadania do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Falo com muita emoção, falo com muita alegria.
Então, voltar a esse lugar, nessa condição de ministro, primeiro me deixa muito emocionado, mas também ativa todo o senso de responsabilidade que tenho para com o meu país e para com a América Latina. Acho que é muito importante isso dizer. Portanto, eu gostaria de destacar a importância política, para além do refinamento técnico, para além de toda a expertise e de toda, enfim, de toda a arte, né, do valor estético do trabalho de Evandro Teixeira. Eu gostaria de destacar, Evandro, permita-me assim chamá-lo, meu caro, eu gostaria de destacar a importância política do seu trabalho. Você realiza uma das dimensões centrais da política e dos direitos humanos, quando entendemos direitos humanos não apenas como uma abstração, um conjunto de princípios morais, mas como entendemos direitos humanos como a realização das possibilidades de transformação da vida das pessoas, né, numa vida melhor. Quando nós entendemos direitos humanos como um caminho que nos leva em direção ao futuro. Então veja, Evandro, que o seu trabalho ele abre a dimensão da memória. A memória. E a memória, como nós sabemos, ela tem que vir necessariamente acompanhada de outros elementos. A memória, ela se relaciona com a necessidade da justiça. Não há memória sem justiça, não há justiça sem memória. Memória e justiça devem ser acompanhadas pela busca incessante da verdade. Mas a verdade, ao mesmo tempo, se vincula com a justiça e se vincula com a memória. Então nós temos memória, justiça, verdade e a não repetição. Isso é muito importante. A não repetição. O nunca mais. Nunca mais. Senhoras e senhores, dizer nunca mais não é dizer nunca mais uma única vez. É o nosso papel aqui dizer nunca mais a todo momento. Porque a todo momento o fascismo nos ronda. Nós hoje estamos rememorando, ou até, entendamos o significado disso, comemorando, ou seja, lembrando conjuntamente de um evento trágico e ressignificando. Porque vejam, falar de memória não é falar de uma coisa estática. Falar de memória significa estar em permanente disputa sobre o significado do passado. Então nós estamos ressignificando o que foi o golpe militar que se instaurou no Chile há 50 anos atrás, assim como nós o faremos também em relação, e temos que fazer o tempo todo, em relação ao golpe militar que se instaurou no Brasil há 59 anos atrás, e o ano que vem são 60 anos no Brasil. Então vejam a importância desses lugares de memória, Evandro, porque eles nos permitem a todo tempo exercitar o grito do nunca mais, o grito da não repetição, do não retorno. Ministro Flávio Dino, nós conversamos frequentemente e nós sabemos, né, o quanto é importante que o fascismo seja combatido com as forças da democracia. Não há ilusões em relação a isso. O fascismo tem que ser combatido sem fronteiras e a todo momento e com as forças da democracia. Mas ao mesmo tempo é fundamental que nós entendamos que lutar contra as ditaduras, contra os golpistas que rondam a América Latina e outros lugares do mundo também, né? Inclusive na Europa, né? Nós vimos na Alemanha, que aconteceu há pouco tempo, exige também que nós exercitemos o todo tempo o imaginário de um mundo melhor, o imaginário de um futuro decente, um mundo sem fome, um mundo menos desigual, ou um mundo, mais ainda, um mundo em que a desigualdade possa ser superada. Nós precisamos acreditar nisso. Um mundo diferente. Portanto, senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu, na condição de Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, participo desse momento tão importante. Evandro, todas as homenagens a você. Todo o nosso carinho, todo o nosso respeito são por conta de homens como você, homens e mulheres como você, que nós ainda acreditamos que o mundo é possível. Você, a todo momento, com o seu trabalho, você reacende a chama da esperança. E o que nos define, já dizia Jean Paul Sartre, o que nos define não é o passado, o que nos define não é o presente, o que nos define é a esperança, é o futuro. Então o seu trabalho, Evandro, é um trabalho de esperança. Nós olhamos aquelas fotografias e nós dizemos o seguinte: puxa vida, como é que alguém pode ser tão corajoso? Então olhar suas fotos é olhar o seguinte: puxa vida, mesmo nas situações mais difíceis é possível ter esperança.
é possível acreditar no futuro. Então vejam, pessoas que não viveram o que você viveu, hoje olham aquelas fotos e entendem o que é coragem, o que é esperança, o que é acreditar num mundo melhor. Senhoras e senhores, viva o Chile, viva o Brasil, viva a América Latina, viva o povo. Muito obrigado a todos.